E se eu te dissesse que eventos que estamos vivendo hoje, que parecem saídos de um filme de ficção, foram previstos há séculos? Guerras, desastres, avanços tecnológicos que mudam tudo. Será que estamos apenas testemunhando a história se repetir? Ou há algo mais profundo acontecendo? Algo que mentes antigas já vislumbraram? Prepare-se para olhar o mundo de uma forma totalmente nova. Vivemos tempos de incerteza. As notícias nos bombardeiam com conflitos, crises climáticas e o avanço vertiginoso da tecnologia. É fácil sentir-se perdido ou sobrecarregado. Mas, ao olharmos para trás, para textos e visões de profetas e civilizações antigas, encontramos ecos surpreendentes do presente. Este vídeo não é sobre prever o futuro com certeza, mas sim sobre refletir. É um convite para pausar e considerar o que essas conexões entre o passado e o presente podem nos ensinar sobre o momento que atravessamos. Estamos no limiar de uma nova era ou nos aproximando de um ponto final? Michel de Nostradamus, o enigmático boticário e vidente francês do século XVI, deixou um legado de quadras poéticas que fascinam e intrigam as gerações. Suas profecias, escritas em linguagem simbólica e muitas vezes obscura, parecem descrever eventos globais com uma precisão arrepiante mesmo séculos antes de acontecerem. Ele escreveu sobre grandes cidades em chamas, um céu que se torna vermelho e o som das máquinas ouvido por dias. Como não traçar um paralelo com os conflitos modernos? Vemos cidades devastadas por bombardeios, o brilho sinistro de explosões no céu noturno e o zumbido constante de drones e equipamentos militares que dominam o campo de batalha. A máquina na guerra de hoje não é apenas um tanque ou um avião, é a inteligência artificial, os sistemas autônomos, a tecnologia que transforma a natureza do combate. Nostradamus poderia estar descrevendo a era da guerra tecnológica, onde máquinas desempenham um papel central, algo inimaginável em sua época? A conexão é, no mínimo, perturbadora. Dos Balcãs, surge a figura de Baba Vanga, a mística búlgara que perdeu a visão na infância, mas que, segundo relatos, ganhou a capacidade de prever o futuro. Suas visões eram diretas e muitas vezes chocantes, e várias delas parecem ter se concretizado com uma exatidão impressionante, como o 11 de setembro e o tsunami de 2004. Uma de suas previsões recentes, que ganhou destaque, fala sobre a explosão de uma usina nuclear na Europa. Em um continente marcado por tensões geopolíticas e com usinas atômicas em zonas de conflito, como a de Zaporizhzhia, na Ucrânia, essa profecia ressoa com um medo muito real e presente. É uma coincidência sombria ou um aviso? Vanga também falou sobre a natureza em fúria. O gelo vai derreter e as águas subirão. Cidades vão desaparecer. Essa não é apenas uma imagem apocalíptica, é a descrição exata do que cientistas do clima alertam sobre o aquecimento global. O derretimento das calotas polares, a elevação do nível do mar e a ameaça às cidades costeiras são realidades que enfrentamos agora. Suas palavras parecem um eco direto dos relatórios científicos mais recentes. O livro de Apocalipse, no Novo Testamento da Bíblia, é talvez a fonte mais conhecida de profecias sobre o fim dos tempos. Escrito pelo apóstolo João, ele descreve uma série de eventos catastróficos que precederiam o julgamento final. Pragas, guerras, fome e terremotos em vários lugares. Ao olharmos para o cenário global, é difícil não ver paralelos. A pandemia de Covid-19, que varreu o mundo, se encaixa na descrição de uma praga global. Conflitos armados continuam a assolar diversas regiões, alimentando a imagem da guerra. A escassez de alimentos e as crises econômicas em diferentes países refletem a fome e a instabilidade. E os terremotos? Nos últimos anos, testemunhamos tremores devastadores em locais como Turquia, Haiti e Marrocos, causando destruição em massa. Seriam esses eventos apenas parte do ciclo natural da Terra ou sinais de algo maior, como descrito nas Escrituras?
A fé e a interpretação pessoal desempenham um papel aqui, mas a coincidência dos eventos é inegável. Em 2012, o mundo prendeu a respiração com a interpretação popular do calendário maia, que parecia prever o fim do mundo. A data passou e o planeta continua aqui, mas talvez a interpretação estivesse errada. Muitos estudiosos dos maias sugerem que o que eles previram não era o fim físico do planeta, mas sim o fim de um grande ciclo e o início de uma nova era. E que era começou por volta de 2012? A era da informação em esteroides. Vimos a explosão das redes sociais, a ascensão meteórica da inteligência artificial, a proliferação de fake news e a capacidade sem precedentes de manipular a realidade digitalmente com deepfakes e outras tecnologias. Se o fim do mundo maia era simbólico, ele poderia representar o fim do mundo como o conhecíamos, um mundo onde a verdade era mais facilmente verificável, onde a informação não se espalhava instantaneamente e onde a linha entre o real e o artificial era clara. Estamos vivendo o caos dessa transição, onde a própria percepção da realidade está em jogo. No Brasil, a figura de Chico Xavier, o médium mais conhecido do país, também trouxe uma profecia que ressoa profundamente com os tempos atuais. Em 1971, ele falou sobre uma data limite, estabelecida por entidades superiores. Essa data seria 20 de julho de 2019. Segundo Chico Xavier, se a humanidade conseguisse passar por essa data sem entrar em uma terceira guerra mundial, ganharíamos uma espécie de moratória cósmica. Teríamos a chance de evoluir espiritualmente e tecnologicamente, sem a autodestruição em massa de um conflito global. Após essa data, viriam transformações profundas. O que aconteceu logo após julho de 2019? No final daquele ano, surgiu a pandemia de Covid-19, um evento que mudou o mundo de formas inimagináveis. Desde então, vimos um salto quântico no desenvolvimento da inteligência artificial e outras tecnologias disruptivas. É apenas uma coincidência de datas ou estamos realmente vivendo o período de transformações profundas que Chico Xavier mencionou, um período que só foi possível porque evitamos o pior cenário em 2019? Essa reflexão nos leva a pensar sobre o nosso papel e as escolhas que fazemos como coletividade. É fácil descartar profecias como superstição ou coincidência, mas quando tantas visões de épocas e culturas diferentes parecem convergir e se alinhar com os eventos que testemunhamos hoje, guerras, desastres naturais, pandemias, o caos da informação e avanços tecnológicos sem precedentes, fica difícil não parar e pensar. Estamos apenas vivendo tempos turbulentos como tantos outros na história, ou há um padrão maior se revelando? Talvez o propósito dessas profecias não seja nos dar um calendário exato do fim, mas sim nos fazer refletir sobre o presente. Elas nos convidam a olhar para o mundo com mais atenção, a questionar o caminho que estamos seguindo e a considerar nossa própria responsabilidade no desenrolar dos acontecimentos. Estamos no fim de algo, no começo de algo novo, ou em um ponto de virada onde nosso futuro ainda está sendo escrito pelas nossas ações de hoje? O que você sente ao conectar esses pontos? Estamos vendo os sinais do fim dos tempos ou os desafios que nos impulsionarão para uma nova era de consciência e tecnologia? Compartilhe a sua teoria nos comentários abaixo. Se este vídeo te fez pensar e sentir um arrepio na espinha, deixe o seu like e, por favor, compartilhe com alguém que precisa urgentemente ver essa reflexão hoje.